E o Bitcoin sobe forte nessa segunda-feira, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, também vou atualizar a análise de sentimento. Então bora lá, mas antes de continuar, galera, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Criptográfico, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. E se quiser que eu analise alguma moeda ou tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu irei responder todo mundo, beleza? Bem, pessoal, então o Bitcoin está subindo forte nessa segunda-feira, chegou a subir mais de 7%, batendo acima dos 47 mil dólares. E aí, Tainan, para onde será que o Bitcoin vai agora? Bem, pessoal, nos últimos dias eu já vinha comentando que havia um padrão de continuação da tendência de alta já rompido aqui no Bitcoin, projetando ele na região dos 48 mil dólares, e também que havia um outro padrão que ainda não estava rompido, que no caso era o triângulo ascendente, um padrão bem mais confiável, que, embora não estivesse rompido, ele mostrava que os compradores estavam mais fortes, eles estavam conseguindo empurrar o mercado cada vez mais alto. A gente vê que os fundos, né, estavam ficando cada vez mais altos. Isso mostra que os compradores estavam mais fortes, porque os compradores conseguiam empurrar o mercado cada vez mais para cima, enquanto os vendedores, no máximo que conseguiam fazer era manter o mercado aqui abaixo dos 45 mil, mas acabou que os compradores venceram a queda de braço e conseguiram romper para cima esse padrão. E aí, Tainan, para onde que o Bitcoin está indo agora? Bem, se a gente olhar aqui esses padrões gráficos e analisar eles de forma fria, né, a gente vê aqui projeções para o Bitcoin lá nos 50, 51 mil dólares, algumas até 52 mil dólares, tá? Só que tem um probleminha, galera. Inclusive, isso é o que faz eu ver um possível risco de armadilha aqui nessa região em que o Bitcoin se encontra, tá? Porque agora a gente está chegando no ponto mais importante, ou um dos mais importantes aí dos últimos tempos, que é 61% da retração de Fibonacci do topo que o Bitcoin fez em 69 mil dólares no final de 2021, até o fundo que o Bitcoin fez em 15 mil dólares no final de 2022, tá? A gente vê que então a gente está chegando aqui no nível mais importante da retração de Fibonacci, que é 61%, que geralmente é a região que tende a ser uma resistência forte, tá? Pode acontecer de o Bitcoin passar ali os 48.800 com força e continuar subindo? Pode, é possível, tá? Não vou dizer que é impossível. A gente lembrar que a gente está falando aqui de mercado de renda variável, onde tudo pode acontecer, só que há uma resistência muito forte naquela região. E se você está pensando em abrir posição comprada agora com alvos ali acima dos 48.500, 48.400, você deve pensar duas vezes, porque se o Bitcoin bater nessa região, ele pode corrigir rápido. E a gente já teve um exemplo de algo exatamente parecido com o que a gente tem agora, que foi ali em 2019, tá? Foi a mesma coisa, galera. A gente viu ali o Bitcoin subindo, caindo ali a partir do final de 2017, né? E nisso ele fez um topo lá em 20 mil dólares, fez um fundo lá nos 3 mil dólares. E aí quando a gente traçava ali uma retração de Fibonacci do Bitcoin, a gente via que o Bitcoin, ele formou o ponto de 61% da retração de Fibonacci exatamente em 13.400 dólares, tá? E vejam o que aconteceu com o Bitcoin ali em 2019, galera. Ele subiu depois de bater no fundo, e a região que segurou ele foi justamente a região de 61% da retração de Fibonacci, que era os 13.400 dólares. Vejam que ele bateu aqui, eu estava operando nesse dia, galera. Eu estava fazendo trade nessa região aqui do mercado, tá? Tava acompanhando tudo isso dia a dia, e eu lembro que quando ele bateu ali nos 13.400, ele voltou muito rápido, porque essa região de resistência é muito forte, tá? E a gente tem que lembrar o seguinte: nesse momento nós temos um evento que está fazendo o Bitcoin subir dessa forma, tá? O que está fazendo o Bitcoin subir aí nos últimos meses desse jeito, descolado inclusive dos outros mercados, é a expectativa de aprovação das propostas de ETF que estão sendo analisadas pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Se aprovados, esses ETFs vão facilitar a entrada de capital institucional no mercado de criptomoedas. Isso acontece porque os ETFs, eles vão proporcionar a investidores das bolsas de valores nos Estados Unidos que comprem papéis que eles equivalem a uma fração ali de Bitcoin, tá? Então eles vão conseguir ter exposição ao Bitcoin sem ter que comprar diretamente o Bitcoin e ter todas aquelas preocupações com custódia, né? Risco de eles deixarem uma corretora e essa corretora quebrar, o risco de perder a chave privada da carteira. Então todo esse risco ele é excluído e passa tudo aí na mão, passa para a responsabilidade da BlackRock e da custodiante, que provavelmente vai ser a Coinbase, tá? Tudo de forma legalizada, tudo de forma bem mais segura do que é
a forma como a gente investe no mercado, né? Não que a forma como a gente investe seja ruim, pessoal, mas ela exige do usuário ali saber mexer com criptomoedas, entender como funcionam as carteiras. Tem vários riscos, vários golpes que as pessoas podem cair aí envolvendo carteiras, pode mandar para a carteira errada, enfim, tem várias formas de perder a criptomoeda. Então isso pode tornar o Bitcoin atrativo para investidores institucionais e também para investidores de varejo nos Estados Unidos. Muitas pessoas que antes não compravam por medo de serem roubadas, agora podem comprar, tá? Mas atenção, galera, existe um FOMO exagerado no mercado em relação a isso, tá? Muitas pessoas estão dizendo, nossa, agora que vai ter o ETF de Bitcoin, o Bitcoin vai subir. Tem várias reportagens aí, analistas de casos de análise falando que vão adicionar, que vão entrar 100 bilhões de dólares no mercado de criptomoedas por isso. Só que tem um detalhezinho muito importante, tá? As pessoas geralmente vão procurar ativos mais arriscados, como Bitcoin e criptomoedas, em momentos em que você tem taxas de juros baixas, tá? E principalmente quando essas taxas de juros estão abaixo da inflação. Pelo menos no caso dos Estados Unidos, é algo que não acontece hoje. Tá? Hoje a gente tem uma taxa de juros acima de 5% nos Estados Unidos, que embora venha a cair aí em 2024, ela ainda está acima de 5%, enquanto a inflação ali está na casa dos 3%. Tá? Então, uma taxa de juros muito mais alta do que a inflação, o que faz com que compense deixar o dinheiro alocado em títulos aí. No caso do Brasil, principalmente, né, aqui a gente tem uma taxa de juros de mais de 10% para uma inflação ali na casa dos 3%, 4%, o que faz com que seja extremamente lucrativo e muito mais seguro e muito melhor deixar o dinheiro ali na renda fixa, tá? Então, por isso que é algo complicado. Muita gente está achando que o mercado ele vai subir exatamente após aprovar o ETF. Vai aprovar o ETF, o Bitcoin vai disparar. Eu digo que não, tá? Eu acredito que pode, inclusive, acontecer o contrário. Ainda mais porque a gente está numa região de resistência, a gente pode ver o contrário. O famoso compre no boato, venda no fato. Tá? O mercado sobe ali na expectativa e quando vem o evento, pá, o mercado dá um susto na galera que comprou achando que a coisa ia ficar boa demais do dia para a noite, tá? Não é assim. Acredito que no longo prazo, sim, o ETF vai ajudar a trazer muitos investidores para o mercado de criptomoedas, mas longo prazo e com taxa de juros baixa, tá? No cenário atual, eu não vejo aí muita possibilidade de acontecer isso e acho, inclusive, muito arriscado comprar Bitcoin nesse momento. Eu acho que quem está comprando nesse momento pode acabar sofrendo aí com uma correção do mercado em breve, principalmente se esse ETF for adiado ou rejeitado. Tá rejeitado, eu acho pouco provável, porque parece que existe uma pressão muito grande em cima da SEC para aprovar esses ETFs, mas adiado, eles podem adiar para março, tá? Isso aí poderia fazer o mercado ter alguma reação de queda, tá? Não estou dizendo que eles vão adiar, não sei se eles vão adiar, mas o que eu estou dizendo é que a gente não sabe exatamente o que vai ser decidido nessa semana. O prazo, galera, é até depois de amanhã, quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024, é o dia em que a gente deve ter uma resposta em relação a esses ETFs, tá? Então, muito cuidado aqui, porque existe sim o risco de a gente ter uma correção. Lembrando que o mercado já subiu bastante aí no último ano, tá? Depois de subidas por longos períodos, é comum as pessoas realizarem lucro e grandes correções podem acontecer no caminho, tá? Então, meu resumo aqui para o Bitcoin, minha visão, o que me parece tem espaço para ele subir aqui, de acordo com a análise gráfica, mas não muito mais, tá? Agora a gente está chegando em uma região perigosa em que ele pode corrigir ali na região dos 48.000, 48.900, tá? São pontos aí em que vocês devem tomar cuidado, na minha visão, com o Bitcoin. Também não devemos deixar de olhar aqui para análise de sentimento, tá? A análise de sentimento, geralmente, ela nos mostra um prazo bem mais curto, tá? É coisa de horas, porque ela muda muito rápido. Mas o que eu vejo aqui nessa plataforma de análise de sentimento é que a gente tem aqui o long short ratio caindo aí abaixo de 1, tá? Mostrando que temos mais pessoas apostando na queda do mercado do que na alta. Então, por isso as baleias estão jogando o mercado para cima para liquidar essas pessoas. As pessoas que estão apostando na queda, elas vão ser liquidadas ou estopadas ou perder dinheiro se o mercado continuar subindo. Então, as baleias aproveitam essa liquidez dessas pessoas e jogam o mercado contra elas, tá? A gente vê aqui o Open Interest subindo ao mesmo tempo que o Long Short Rate caía, que significa que foram mais pessoas
apostando na queda, o que causou esse movimento, tá? Ou pelo menos fortaleceu esse movimento. As baleias viram aquele dinheiro ali daquelas pessoas cada vez mais apostando na queda e jogaram o mercado contra para tomar esse dinheiro dessas pessoas. E por enquanto é o que a análise de sentimentos está mostrando, tá? Ainda temos mais pessoas apostando na queda, então o Bitcoin pode ir até os 48 ou acima para liquidar essas pessoas que apostam na queda. Quando bater ali nos 48.800, 48.400, a história pode mudar, tá? Mas por enquanto a galera segue aí acreditando que vai cair. Aqui no Liquidation Rich Map da HighBlock a gente vê algo que também chama atenção, né? O Bitcoin pegou uma boa parte daquela liquidez que estava ali na região dos 46, 47. Eu havia comentado isso ontem, viu, pessoal? Eu falei, olha, galera, tá formando muita liquidez naquela região dos 46, 47 mil dólares. Cuidado, tá? O Bitcoin foi lá e pegou. Inclusive, para quem quiser usar essa plataforma, vai ter o link aí embaixo na descrição desse vídeo e também fixado no topo dos comentários, tá? Para vocês se cadastrarem lá. Mas enfim, galera, a gente vê agora o seguinte: ele não pegou toda a liquidez que estava acima, ainda tem bastante liquidez e principalmente se formando na região dos 48.350, tá? Então eu vejo possibilidade aqui de o Bitcoin subir mais um pouco aí para a região dos 48 mil para pegar a liquidação daquelas pessoas que estão com stop ali, tá? E isso coincide com os gráficos que eu mostrei agora há pouco, que projetam o Bitcoin ali na região dos 48 mil dólares, projetam mais um pouco de subida com uma resistência ali, tá? Então Bitcoin pode subir mais um pouco na minha visão, mas como eu disse, galera, agora começa a se tornar extremamente arriscado abrir compras, tá? Se você for fazer operação de trading long, primeiro, use stop. Segundo, tá? Uma coisa que você deve fazer para evitar aí certos riscos, né? Evitar que você ganhe e acabe devolvendo para o mercado. Bateu algum alvo? Sobe o stop para o preço de entrada, tá? Use alvos, não fique tentando acertar o ponto em que o mercado vai bater. Use 2, 3 alvos diferentes. Bateu um alvo, você coloca no bolso uma parte do lucro, tá? Não fique esperando que o mercado fique subindo para sempre, porque o mercado costuma fazer movimentos imprevisíveis. Bem, pessoal, no mais é isso. A semana está começando muito bem para o mercado de criptomoedas. As altcoins não estão subindo, é normal as altcoins não subirem tanto quando o Bitcoin sobe, muitas vezes até cair, tá? Porque a dominância do Bitcoin ela tende a subir, mas a coisa pode ficar boa para as altcoins aí se o Bitcoin se estabilizar ali na região dos 48 e não cair de uma vez, tá? Se ele ficar andando de lado, a gente pode ter uma mini alt-season aí nos próximos dias. No mais, pessoal, desejo a todos vocês aí uma excelente semana, uma boa segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!